rapaziada, Pedrão Fute aqui e hoje para falar de seleção brasileira. Amanhã acontece a primeira convocação do Dorival Júnior como técnico da seleção. E eu trouxe 5 jogadores que não podem ficar de fora dessa lista. Antes, já se inscreve no canal, deixa o seu joinha e manda esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp. Mas vamos parar de enrolação, eu já tô com a minha colinha aqui e vamos pro 5º jogador. E o nome dele, Andréas Pereira, ele mesmo, ex-jogador do Flamengo, meio-campo de 28 anos e que na semana passada, se não me engano, recebeu mais um convite da seleção da Bélgica para ser convocado. E ele recusou, pois disse ter o sonho de representar a seleção brasileira, né? Já jogou por seleções de base, enfim, mas ainda não foi convocado pela seleção profissional, né? Pela seleção adulta da seleção brasileira. E o Andréas Pereira, cara, que tem dupla nacionalidade e por isso pode decidir, né? Entre a seleção da Bélgica e a seleção brasileira. Ele escolheu a seleção brasileira e merece essa convocação. Tá jogando muito no Fulham. O Fulham, que a gente sabe, é um time ali de meio de tabela, atualmente está na 12ª colocação na Premier League, mas o Andréas Pereira vem fazendo uma temporada espetacular. Titular absoluto, ele joga ali de meio campo, né? Não necessariamente de 10, mas como um 8, né? Ajuda na marcação, dá ótimos passes, a pré-assistência, né? Como eu até comentei no último vídeo aqui do canal, ele é um jogador de muita qualidade, chuta muito bem, tem visão de jogo, tem uma antipatia aqui, né, no cenário brasileiro, porque cometeu uma falha muito grande no clube mais popular do país, né? Aquela falha na final da Libertadores defendendo o Flamengo contra o Palmeiras ficou marcada na história. Ele até saiu do clube pouco tempo depois e conseguiu dar essa reviravolta na carreira na Inglaterra e por isso merece muito essa convocação. Nessa temporada são 26 partidas, 1 gol e 5 assistências, tá? Ele, claro, não tem números tão expressivos pela posição que joga, né? Um meio ali mais recuado, mais central mesmo, de distribuir o jogo e faz isso muito bem. Acho que nas mãos do Dorival, ele pode ser muito importante nessa seleção e ele é o 5º jogador nessa lista minha. Agora vamos para o 4º jogador e o nome dele é Savinho, ele mesmo. A sensação da Europa já está aí praticamente certo que vai para o Manchester City, porque o que ele está fazendo no Girona é espetacular. O Girona vive uma temporada dos sonhos, né? É o 2º colocado no Campeonato Espanhol. E o Savinho talvez seja se não for a principal, uma das principais estrelas desse time, né? Até o momento já disputou 26 partidas e tem 7 gols e 7 assistências. Inclusive destruiu no último jogo, né, contra o Rayo Vallecano, fez 2 gols, tirou camisa. Enfim, o Savinho, que tem apenas 19 anos, tá? Nunca foi convocado pela seleção principal também, é um cara para o futuro. E eu acho assim, ele joga nas pontas, né? Começou jogando a temporada na ponta esquerda, agora tá pela ponta direita, acho que até melhor, né? Como é canhoto, tem ali a puxada para dentro, dribla, bate no gol. Ele não vai ser titular, obviamente, né? Pelas disputas que tem o Vinícius Júnior, tem o Rodrigo, tem o Martinelli, enfim, de pontas, a seleção brasileira está muito bem servida. Mas um cara de 19 anos, que está fazendo o que está fazendo na Espanha, que, né, é o 2º melhor campeonato da Europa. E assim, da forma que ele está se destacando, ele precisa já ir ganhando essa experiência, né? A gente sabe como é importante um jogador crescer, né, no ambiente de seleção brasileira. E ele já frequentou seleções de base por muito tempo, seleções olímpicas, disputou a Copa do Mundo Sub-20 no ano passado. Então, assim, acho muito importante que ele esteja nessa primeira convocação do Dorival, até para ir se acostumando também. E assim, um cara que está jogando tanto, ser esquecido, né, em uma convocação, agora ele já firmado nessa temporada como um titular do Girona, um jogador que realmente faz a diferença, eu acho muito importante que ele seja convocado, porque hoje é um dos melhores jogadores da Europa. Não à toa, o Guardiola já pediu, como o Girona é do Grupo City, né? Já pediu a contratação dele e na próxima temporada ele vai estar no Manchester City. E como eu já disse aqui
tantas vezes, e também lá no Instagram, se você ainda não me segue, o link tá aqui embaixo. Se o Guardiola quer um jogador, esse cara é bom, pode acreditar. Então vamos nessa, né? Esse foi o quarto jogador, o Savinho não pode ficar de fora dessa convocação. E agora vamos para o terceiro. Eu até já fiz um vídeo dele aqui essa semana, por isso eu não vou me alongar muito nessa terceira posição, mas é o Paquetá, né? Assim, o Paquetá em nenhum momento deixou de jogar bem, não foi convocado porque realmente estava passando por aquela investigação lá, né? Investigação que ainda está acontecendo, mas assim, não tem, parece que não tem nenhum risco do Paquetá realmente estar envolvido. Tanto que ele sempre continuou jogando no West Ham. O City, que também tinha desistido da contratação, parece que já está atrás dele de novo para a próxima temporada. Quando ele deixou de ser convocado, foi por problemas extracampo, né? Então, assim, se não existe mais esse problema extracampo, ele tem que estar convocado. Assim, um dos melhores meias brasileiros no mundo hoje, o Paquetá, tem nessa temporada, só para repetir os números dele, né? São 28 jogos, 5 gols e 6 assistências. E assim, ele acabou de passar por uma lesão, né, de 2 meses e pouco na panturrilha esquerda e voltou muito bem, né? Eu até, quando eu estava pensando nesse vídeo já no início da semana, eu até assisti o jogo do West Ham antes para ver como ele ia voltar, né? Geralmente os jogadores precisam de um tempo pós-lesão, mas não, o Paquetá voltou muito bem, cara. Parece que nem estava machucado, jogou quase o jogo inteiro, foi muito importante na vitória do West Ham, né? Que não vencia desde que ele se machucou, né? Então, assim, acho que o Paquetá tem que estar nessa lista de convocação com certeza. O Paquetá tem que estar. Terceiro foi esse. Vamos para o segundo nessa minha lista dos 5 que não podem ficar de fora da convocação. E o segundo é o Douglas Luiz. O Douglas Luiz, entre esses aqui que eu já disse, ele é o único que estava na última convocação do Diniz. Mas assim, eu achei importante pontuar, porque com o Diniz ele foi reserva, né? Não jogou tão bem. E aí eu acho, cara, que foi mais uma questão de... Ele foi refém do estilo de jogo do Diniz, né? Assim, ele como tantos outros aqui, que não vai dar para citar, mas assim, um cara que hoje... Ele é o melhor meia brasileiro da Premier League. Sem discussões, na minha opinião. São 25 partidas, 9 gols e 4 assistências pelo Aston Villa. Aston Villa que é o quarto colocado da Premier League. Já está ali em classificação para Champions. Enfim, um meia de 25 anos. Não é um meia, né? Um meia central e volante. O Douglas Luiz, ele tem muito essa chegada, mas ele não joga como um 10, ele joga como um 8, como um 5, não é um meia armador, mas chega muito bem, né? Não à toa tem 9 gols na temporada. Assim, bate muito bem de fora da área, apenas 25 anos de idade, e assim, nas mãos do Unai Emery, ele apresentou sua melhor versão. Talvez viva, neste momento, a melhor fase da sua carreira. Então, assim, acho que o Douglas Luiz tem que ser convocado e tem que ser convocado para ser titular na seleção. Acho que é válido pontuar isso aqui, que ele tem futebol hoje para ser titular. Paquetá ainda voltando, Andreas Pereira chegando. Então, assim, Douglas Luiz só não ficou em primeiro nessa minha lista aqui, porque tem um outro cara aqui que tem outras questões. Mas enfim, Douglas Luiz do Aston Villa precisa estar nessa convocação do Dorival e, na minha opinião, também precisa estar no time titular. E agora, o primeiro colocado dessa lista, que não pode ficar de fora, você pode estar pensando, não sei, Endrick, talvez, mas não. Estou falando do Richarlison. Exatamente. O Richarlison que teve um início de temporada muito complicado, né? Na própria seleção, nas eliminatórias, saiu chorando de campo, estava em uma péssima fase. Posteriormente, a gente descobriu que também tinha ali problemas psicológicos mesmo, mas o Richarlison resolveu isso. Voltou em grande estilo no Tottenham, deixou de ser convocado, inclusive, na última do Diniz, por não estar bem. E assim, acho que entra na questão do Paquetá. Ele deixou de ser convocado porque não estava bem. E agora ele está muito bem, muito bem. Nessa temporada são 22 partidas, 10 gols e 3 assistências pelo Tottenham, né, que é o quinto colocado
da Premier League. E assim, o Richarlison, além de ter voltado muito bem, de ser um jogador que já tem experiência de seleção, né, 26 anos, ele é de uma posição escassa, né? Claro que você tem o Endrick ali, tem o Vitor Roque, que talvez deva ser convocado também, mas o Richarlison é mais experiente, né? E ele é experiente jogando no mais alto nível do futebol europeu. Então, assim, eu acho que é de suma importância que o Richarlison, que o nosso camisa 9, volte para a seleção brasileira nesse primeiro momento do Dorival, porque quando ele tá bem, realmente é difícil, né? Achar um cara tão oportunista, tão forte. Acho que Endrick e Vitor Roque, essa nova geração, tem mais qualidade do que ele. Mas no momento, até pelos times que vão enfrentar, né, a seleção inglesa e a seleção da Espanha, acho que o Richarlison precisa estar nessa convocação, precisa voltar a assumir a camisa 9 da seleção neste momento. Então foi isso. Os cinco que não podem ficar de fora são esses, na minha opinião. Andreas Pereira, Savinho, Paquetá, Douglas Luiz e Richarlison. Se você concorda, se você discorda, deixa aqui embaixo. Eu também vou fazer um vídeo pós-convocação, né, pra gente analisar aí os escolhidos do Dorival. Mas por enquanto é isso. Deixa o seu comentário aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado, fui!